A ansiedade é um dos males que mais afetam os jovens, principalmente os jovens de hoje em dia. Tá muito alta a ansiedade. Todo mundo fala sobre ansiedade. Em toda rede social, em todo site, em todo blog, em todo lugar pela internet, você vai achar alguma coisa falando sobre ansiedade. Seja sobre os sintomas, seja sobre as causas, seja também sobre os problemas, sejam dados informativos sobre a ansiedade. A ansiedade está aí. E a ansiedade atinge principalmente os jovens, os adolescentes, os jovens adultos, principalmente os jovens. A ansiedade é você não conseguir parar quieto, é você não conseguir ignorar os seus pensamentos, ignorar o que está acontecendo dentro da sua cabeça e ficar atento a qualquer coisinha no mundo que tem por aí que pode indicar alguma coisa. Qualquer coisinha que acontece é um sinal de que alguma coisa vai acontecer, de que alguma coisa está errada e que você precisa ficar atento. Eu já fui muito ansioso. Teve a pandemia, né? A pandemia foi um evento que com certeza alavancou essa explosão da ansiedade. O que aconteceu na pandemia? Antes da pandemia, eu pedi pro meu pai comprar um computador. Esse computador aqui é um notebook. E ele é um notebook bem bom. E por que eu pedi pro meu pai comprar o computador? Justamente para eu conseguir jogar, para eu conseguir... porque eu ficava vendo no YouTube as pessoas que eu gostava, as pessoas que eu admirava jogando jogos, né? Tendo esses computadores super legais, e eu pedi pro meu pai comprar um. E meu pai comprou um pra mim, eu sou muito grato a ele por ele ter comprado. E de repente veio a pandemia. E o que aconteceu? A gente ficou trancado, né? Não podia sair de casa. Então, a única coisa que eu gostava de fazer e a única coisa que me interessava não era tentar sair de casa, não era, sabe? Isso quando eu era adolescente, assim, quando eu era 13, 14 anos. A única coisa que me interessava era ficar jogando no computador. Era ficar vendo vídeo, era ficar instalando um monte de jogo, ficar jogando, ficar virando a madrugada jogando, conversando com os meus amigos, jogando junto com eles. E tudo isso com certeza teve uma consequência, que foi justamente a ansiedade. Todo esse acúmulo de coisas legais, assim, de jogos, tudo acumulou e com certeza aconteceu alguma coisa com a minha saúde mental, por não ter saído de casa, por estar uma pandemia acontecendo e eu ficar enfurnado aqui no computador. Isso com certeza me deu muita ansiedade. Muita gente não percebe o porquê as pessoas têm ansiedade. O porquê você fica agitado toda hora com esse sentimento, e muita gente já recorre diretamente para remédio. Não tenta nem entender a causa da ansiedade, não tenta nem parar para pensar, dar uma distanciada assim das coisas normais de hoje em dia e parar para pensar: o que está acontecendo com a minha mente? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo aquilo? Elas têm uma crença assim na cabeça delas que elas não podem mudar isso, que precisa de remédio, que a ansiedade aconteceu só porque aconteceu e não tem uma causa específica. Mas na maioria dos casos de hoje em dia, tem uma causa específica. E é uma causa muito interessante. E eu tenho certeza que já tem milhões de pessoas, milhares de pessoas falando sobre isso. Mas eu ainda acho incrível como as pessoas expõem isso e ainda não mudam. A gente tem que mudar. Quando você reconhece que alguma coisa está errada, principalmente o seu corpo falando que alguma coisa está errada, você tem que mudar. Tá? É sinal de que, tá com ansiedade. É sinal de que seu corpo está dando sinal. Alguma coisa precisa mudar. A gente está fazendo alguma coisa, você está fazendo alguma coisa errada, precisa mudar. E você não vai resolver isso com remédios. Você não vai resolver isso só aceitando que é um negócio que aconteceu com você e você não pode mudar. Você tem que entender que alguma coisa está causando isso. E pensa assim, entre os jovens, assim, o que é normal? O que é considerado normal, assim, entre os jovens? O que todo mundo está fazendo e que já falam sobre esse problema que tem, mas ninguém vai mudar nada, ninguém faz nada. É justamente a internet, esse mundo virtual. E seja na forma de jogos, seja na forma de redes sociais, de vídeos, de conteúdo, essas coisas. Com certeza, isso, de algum jeito, piora a nossa saúde mental. Com certeza, não tem dúvida sobre isso. Porque
Eu sou prova disso. Eu fiquei jogando por, tipo, 2 anos inteiro. Tipo, jogando, vendo vídeo, sabe? Vendo vídeo de jogo, fiquei jogando, fiquei viciado. Fiquei literalmente viciado nessas coisas. E isso foi o que me deu ansiedade. E isso que fez a minha saúde mental ficar tão ruim. E muita gente não percebe, mas quase todo mundo tá fazendo isso de alguma forma. Tá piorando a sua saúde mental sem nem perceber. Vamos lá. Redes sociais. Quais são as redes sociais mais comuns hoje em dia? Instagram, o TikTok, Twitter e o YouTube. O que a maioria desses aplicativos tem em comum? Tem um conteúdo rápido, tem um conteúdo que você... É um conteúdo que te estimula muito e é muito rápido. TikTok, Instagram, YouTube e o Twitter também. Cada vez mais que a gente usa essas redes sociais de conteúdo curto, cada vez mais isso vai piorar o nosso cérebro, nossa inteligência e a nossa saúde mental. Por que tanta gente tem ansiedade hoje em dia? Justamente porque tanta gente usa as redes sociais hoje em dia. Você com certeza já deve ter ouvido falar, já deve ter visto algum vídeo, algum site falando, alguma informação falando sobre os efeitos dessa forma de conteúdo curto no seu cérebro. Que faz mal pro seu cérebro, que é ruim para você, que vai perder a sua atenção. Mas mesmo assim, eu acho incrível como as pessoas não fazem nada sobre isso. Elas veem isso, ficam segurando essa informação por 2 minutos e depois de um tempo voltam a usar as redes sociais como se elas tivessem esquecido disso. Elas usam sem culpa. Elas usam, mesmo sabendo que vai fazer mal pro cérebro delas, essas pessoas usam. É um negócio que a gente tem que tomar cuidado, porque pensa assim, daqui a algum tempo, o quanto essas pessoas vão estar ruim da cabeça se elas continuarem usando isso. Cada vez mais pessoas estão ficando mais ansiosas por causa das redes sociais. Com certeza um negócio que está causando a maioria da ansiedade dessas pessoas. E recorrer a remédios não vai melhorar a sua cabeça se você ainda está fazendo um negócio que vai piorar. E você está piorando sua saúde mental, mas você está querendo resolver com remédio. Não faz sentido. Você está fazendo um negócio que vai abaixar esse nível de saúde mental, mas você quer usar um negócio que vai aumentar, mas ainda assim você continua abaixando. Com certeza não vai melhorar nada, não vai mudar muita coisa. Até porque esse remédio, você até desenvolve tolerância dele. E isso vai causar um negócio pior ainda. Pensa aqui comigo. Você piora a sua saúde mental usando as redes sociais, vendo conteúdo curto, se comparando às outras pessoas, vendo muito estímulo em pouco tempo. Isso com certeza te deixa ansioso, mas você tenta resolver isso com um remédio. Aí você continua usando e não resolve. E você ainda está usando remédio. E o seu cérebro, ele com certeza vai desenvolver tolerância ao remédio. Isso acontece com quase todo remédio. Seu corpo ele vai desenvolver tolerância. E tem os colaterais ainda desse remédio. E você continua usando redes sociais. Aí você tenta... Seu corpo já não está respondendo mais para esse remédio. Você aumenta a dose desse remédio. Mas ainda assim, você continua lá, usando redes sociais, piorando a sua saúde mental. Aí você tenta aumentar. E só vai criando mais distância entre o nível da sua saúde mental, entre o nível da dose que você está tomando de remédio, entre as coisas que você está tomando, as coisas que você está fazendo, e você vai ficando cada vez mais ansioso. Eu acho que com certeza você também já deve ter ouvido o conselho de desligar tudo uma hora antes de dormir, descansar, né, dar uma relaxada antes de dormir. Mas por que a maioria das pessoas também não consegue fazer isso? Porque as pessoas não levam esses conselhos a sério. Elas acham que tá tudo bem você continuar fazendo hábitos que vão piorar sua mente. Tá tudo bem você continuar consumindo conteúdo assim, tipo 1 hora por dia. Você precisa de equilíbrio. Já trabalhei demais, vou relaxar vendo 1 hora de redes sociais aqui. Sendo que tem coisas melhores que você pode fazer para realmente melhorar a sua saúde mental. Eu tô realmente demonizando as redes sociais aqui, porque é um negócio que a gente tem que prestar atenção que não está sendo levado muito a sério o perigo que isso faz pro nosso cérebro. Pensa assim, se você continuar do jeito que você tá daqui a 1 ano, por exemplo, vendo redes sociais meia hora, 1 hora por dia, você vai olhar para trás daqui a 1 ano, você vai perceber, ou não, ou também você nem vai perceber, mas você vai ter gastado um tempo que era valioso para você. É um tempo, tipo, 1 hora por dia em 1 ano,
Dá muitas horas, dá tipo 365 horas, é muita coisa. Você podia estar fazendo alguma coisa com essa hora. Não é questão de ter equilíbrio, mas questão de não fazer um negócio que é ruim para sua saúde mental, que é ruim para sua mente, que você sabe que vai piorar a sua mente, mas você continua fazendo. Qual que é o sentido disso? Não faz sentido. Você precisa, sabe, tipo, se mexer, parar de achar que vai ficar tudo bem e fazer alguma coisa da sua vida. Vamos lá. Eu espero que você já tenha se convencido de tentar melhorar sua ansiedade, melhorar sua saúde mental e parar de usar as redes sociais, pelo menos o formato curto de redes sociais, que é horrível para sua atenção, para o seu cérebro. Ele só treina cada vez mais para você ficar vendo cada vez conteúdos mais curtos. Agora eu vou te falar como eu realmente melhorei a minha ansiedade. Vamos lá. Primeira coisa que eu fiz, entender que a ansiedade é um sentimento normal. Pensa nos períodos lá muito antigos dos Homens das Cavernas. Por exemplo, você estava lá, tudo bem, de boa, mas aparece um leão na sua frente, aparece um tigre, você tem que ficar ansioso, você tem que realmente entrar nesse modo de tipo, tomar cuidado com tudo, ficar realmente ansioso, tomar cuidado com a sua vida. A ansiedade é esse sentimento de prestar atenção em tudo, porque o seu cérebro, ele quer te proteger do mundo, ele quer te proteger. Isso é um sentimento normal, é um sentimento humano, a ansiedade. Mas, justamente por conta de todos esses hábitos ruins que a gente faz no dia a dia, a ansiedade, ela não sai do nosso corpo no tempo que devia sair. Ela fica no nosso corpo mais tempo do que ela devia estar. Então, como que a gente resolve isso? Como que a gente para um tempo, realmente relaxa, realmente tira um tempo do nosso dia para voltar ao normal? Primeiro, você tem que entender que todas as coisas que você vem fazendo, que você fez durante a sua vida, te causaram ansiedade. Se você tem ansiedade, é óbvio que você tem que mudar o que você está fazendo e não continuar o que você está fazendo e ir em busca de outras soluções rápidas, em forma de pílula, por exemplo. Segundo, você tem que identificar essas coisas e parar de fazer elas. Simples. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem esse sentimento dentro da gente, o sentimento natural, que é medo de ser julgado socialmente. É um fator muito importante, muito grande na maioria das coisas que a gente faz. É justamente o medo de ser julgado pela sociedade. Ignora esse medo de ser julgado, ignora esse medo de ser diferente e para com esses hábitos ruins, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Se você está ansioso, você tem que dar prioridade à sua saúde mental e não ao julgamento social e não a se encaixar na sociedade. Desinstala os aplicativos. E terceiro, agora, já que a gente identificou que a gente tem ansiedade, a gente aceita isso, agora a gente para com os negócios que estão diminuindo a nossa saúde mental, agora a gente precisa aumentar ela de volta. A gente precisa tirar essa ansiedade e melhorar o nosso nível. E como que a gente faz isso? Eu tenho 3 coisas aqui que são as principais aqui. Primeira coisa, meditar. O que é meditar? Meditar é você parar e focar no presente. E você precisa de um foco. O mais comum é a nossa respiração, mas você pode focar na ponta do meu nariz, por exemplo. Estou focando, eu estou prestando atenção como a ponta do meu nariz está sentindo agora. Eu estou presente aqui, eu estou totalmente focado na ponta do meu nariz. Mas se eu continuar por um tempo, minha mente com certeza vai perder esse foco. E é normal. A meditação é justamente sobre você ter esse foco, você perder esse foco e depois você perceber que você perdeu esse foco e depois voltar. Esse é um ciclo da meditação. É você fazer isso. Tenta agora comigo, ó. Você presta atenção na sua respiração. Respira bastante, ó. Aí a minha mente pensou no dever que eu tenho que fazer da escola. Eu pensando lá, mas aí eu percebo que eu estava pensando em outra coisa e eu só volto a focar na minha respiração. É isso. Meditação é simples assim. Você não precisa ter o sentimento de frustração quando você perde o foco. Você simplesmente volta para esse foco e entende que isso vai fortalecer a sua mente. É como se fosse uma repetição na academia, uma repetição de supino, que vai crescer o seu peito. A meditação, esse ciclo, é justamente uma repetição para o seu cérebro, está fortalecendo a sua mente, fortalecendo a sua presença, que é a habilidade de estar focado. Começa pequeno, começa meditando 3, 5 ou até 1 minuto por dia, que você já vai sentir a diferença. Você já vai conseguir perceber que é uma prática muito boa
E justamente no momento da meditação, você já vai estar muito menos ansioso. Segunda coisa, o sono. O sono ele é um fator muito, muito, muito importante. Não dá para medir o quanto o sono é importante para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa mente, para tudo. Sem o sono, se a gente não dorme bem uma noite, a gente não consegue fazer quase nada no outro dia. A gente está muito cansado. Então, o sono é uma das coisas que a gente tem que priorizar com certeza na nossa vida. Como que a gente melhora o nosso sono? Coisa básica que eu tenho certeza que você já ouviu. 7 a 9 horas de sono por noite. Não ver eletrônicos 1 hora antes. Dar uma relaxada antes. Eu vou dar algumas dicas que são diferentes, mas que vão melhorar o seu ritmo circadiano. Que depois em outro vídeo eu explico mais sobre sono, mas a primeira coisa que você tem que fazer é quando você acordar, você ir direto e ver a luz do sol. Tem que ser tipo a luz do sol mesmo. Não pode ser pela janela, por vidro, você tem que sair de casa e pegar um pouco de luz do sol. O que isso vai fazer? Vai meio que ajustar, como se fosse um alarme do seu corpo, o pico de cortisol que você tem de manhã, que é quando você acorda. Quando você acorda, se você acordar, você tem um pico de cortisol. Quando você acorda e vê imediatamente a luz do sol, você meio que ajusta esse pico de cortisol para esse horário que você acordou. Segunda coisa, uma dica muito boa. Você precisa reduzir o seu batimento cardíaco antes de você dormir. Como você faz isso? Você pode meditar antes de dormir, então você pode combinar essas duas atividades em um só, que é você meditar antes de dormir e reduzir os seus batimentos cardíacos para você ir dormir. Como você faz isso? Medita, você pode ouvir alguma música calma, você pode fazer alguma coisa que vai reduzir os seus batimentos cardíacos. Você sabe que, te dá aquele sentimento de relaxamento, você ficar bem. Para você otimizar o seu tempo de sono, você ter das 7 a 9 horas de sono realmente, você tem que entender que, na maioria dos casos, o tempo que você realmente está dormindo é 80% do tempo que você está na cama. Então, por exemplo, se eu fiquei 10 horas na cama, eu dormi só 8 horas, porque é 80% desse tempo. Se eu fiquei 9 horas na cama, eu dormi 7 horas e pouco, entendeu? É basicamente isso. E a terceira coisa que eu vou falar é algo bem tipo, de boa, que é aventura. Aventura e natureza. E quando eu falo aventura, eu falo desse sentimento de você se distanciar de toda e qualquer tecnologia e simplesmente sair de casa e ir ver os lugares que tem aí pelo mundo, sabe? Tipo, desbravar o mundo mesmo. Vai ter um sentimento de ansiedade. E é justamente para isso. Para você sair de casa, você tem esse sentimento, tô saindo de casa, sem nada, será que pode acontecer alguma coisa? Será que eu vou me perder? Será que alguma tragédia vai acontecer? Mas você simplesmente sai de casa e vai andando. Quando você voltar, você vai se sentir muito bem. É doideira como essa atividade melhora a sua mente, melhora a sua ansiedade. Você vai se sentir bem. Você vai se expor entre aspas ao perigo. Seu corpo vai reconhecer que tá tudo bem. E a natureza é algo que quem mora nas grandes cidades sente muito isso. A natureza ela foi meio que tirada da gente, nas grandes cidades. Porque não é normal o ser humano viver longe de árvore, de planta, de folha, assim, sabe? Justamente da natureza, do ar da natureza, por tanto tempo. Por isso que também, nossa saúde mental, e principalmente nas grandes cidades e nos países da Europa, que tem pouca luz do sol, e que tem tantos casos de depressão e de ansiedade. Porque o ser humano ele foi feito para você sair na natureza e ter contato com a natureza. Ter contato, com esse mundo aberto, assim. E quando a gente mora nas grandes cidades, você mora dentro de um cubo, que nem eu tô aqui, de 10, 30, 20 metros quadrados, sabe? Você fica muito fechado, sufocado por tanta coisa assim, sabe? É ruim. Então é muito bom. Você vai sentir os efeitos quando você sai pra natureza, dá uma respirada, senta perto de uma árvore, encosta numa árvore assim, pega uma planta. É um negócio que faz diferença. Você tá presente no momento. É realmente ansiedade. Tirar essa ansiedade é justamente sobre estar presente no momento, aproveitar as coisas e esse medo, essa ansiedade vai indo embora aos poucos. Contanto que você não esteja piorando ela, né? Fazendo coisas tipo isso. E é isso. Esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, parabéns pra você. Eu sei que foi um vídeo bem longo, mas eu tenho bastante coisa pra falar e por isso que eu vou
fazer esse canal aqui no YouTube, porque eu gosto de falar sobre essas coisas que eu estudo, eu gosto de estudar sobre isso, sobre principalmente você melhorar as coisas que você tem na vida, sabe? Meu hobby, assim, é você ir sempre melhorando, sempre aprendendo novas coisas. Se você chegou até aqui, parabéns pra você. E se você fazer as coisas que eu falei no vídeo, você vai melhorar muito. Você com certeza vai sentir essa diferença. E com certeza você já vai estar na frente de muita gente que simplesmente ignora essas coisas e acha estranho, assim, tá? Acha estranho você viver a vida do jeito que ela é pra ser vivida. E é isso, tá? Parabéns pra você por ter chegado até aqui. E se você conseguir fazer essas coisas que eu falei, vai ser muito mais legal, você vai com certeza sentir a diferença. E esse foi o vídeo, tá? Obrigado por ter assistido. Espero que as pessoas tenham assistido, tá? Tchau.